falar em fazer bem para a saúde, hoje vamos falar sobre os probióticos e prebióticos. Quem está com a gente é a doutora Tatiana Cunha, que é endocrinologista. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Kátia? Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação. Acho que é importante a gente começar falando o que são os probióticos e os prebióticos, né? Sim, os prebióticos, Kátia, são aqueles ingredientes que estão presentes naturalmente em alguns alimentos e que contribuem com a normalização da nossa flora intestinal. Então, se a gente quer ter saúde, a gente tem que ter um intestino com a flora intestinal perfeita. Sim, certamente. A saúde intestinal é aquele lado da nossa saúde que nós nunca estamos muito atentos, mas ela é fundamental para uma boa saúde em geral, também fundamental para um processo de emagrecimento. Alguns problemas intestinais podem causar até uma absorção de nutrientes, né? Sim, porque os prebióticos e os probióticos contribuem com a absorção de ferro, com a absorção de magnésio, todos nutrientes importantes para as funções do nosso organismo. Então, se a gente não tem um organismo equilibrado, o intestino funcionando direitinho, a gente vai ter um corpo debilitado, com certeza. Vamos ter um corpo debilitado e vamos desenvolver aquilo que se chama, Kátia, disbiose intestinal. O que é a disbiose? É um desequilíbrio entre os milhões de bactérias que existem no nosso intestino que vão ocasionar. Nós possuímos mais de 100 trilhões de bactérias no nosso intestino, mais de 400 espécies. Então, é toda uma luta da nossa parte para manter o quê? Esse equilíbrio fundamental para a microflora intestinal. Veja se eu entendi. A gente tem uma quantidade absurda de bactérias benéficas, mas também uma quantidade muito grande de bactérias maléficas. Sim. Se a gente não consome probióticos e prebióticos na quantidade necessária, ao invés da gente ter o número de bactérias benéficas maior, a situação se inverte e as maléficas aumentam. O intestino fica permeável e aí todas as toxinas passam para o corpo. Perfeitamente. E aí que nós desenvolvemos a disbiose intestinal. E como se cura uma disbiose? Com a introdução na alimentação de uma alimentação saudável, que contenha alimentos prebióticos e alimentos probióticos. Uma alimentação saudável é a base de tudo. Mas a escolha desses alimentos é importante, não só de vez em quando, mas todos os dias, né? Sim, é indicado todos os dias. Deve fazer parte do nosso hábito, da nossa rotina diária. Porque tudo que faz bem para a nossa saúde não deve ser apenas realizado por um curto período de tempo, mas sim aquele uso contínuo, sim, é o que nos trará todos os benefícios. Vamos começar aqui, gente, da esquerda para a direita. Aqui a gente tem a aveia, que é extremamente importante. Sim. Mas eu não sabia que era um prebiótico. É, sim. Um prebiótico. É um fosfo-oligosacarídeos, nós chamamos de FOS. A aveia e o mel. Nós temos também a inulina, são os dois tipos de prebióticos. A inulina, onde nós encontramos em tomate, cenoura, temos a cebola. A cebola possui uma substância que se chama glucoquinina, também importante para contribuir com a regularização dos níveis de açúcar no sangue. Mas ela tem esse poder quando consumida crua ou não? Pode ser consumida crua, sim. Pode. Tem esse poder, com certeza. Até para tirar aquele gosto forte dela, eu posso deixar ela de molho um pouquinho numa água gelada, Você pode deixar de molho na água gelada, isso vai impedir que ela se murche, né? E pode logo vir a consumir. Esse tomate cereja também? O tomate, então, ele possui uma substância que é o licopeno. É importante que, para que essa substância do tomate seja reativada, devemos consumi-lo na forma de que seja aquecido. Então, pode ser um molho de tomate perfeito também, além de possuir uma quantidade de fibras. Também é um prebiótico importante. Também é. E a cenoura também? A cenoura também contém uma quantidade de prebióticos e de fibras. Quando nós falamos em prebióticos, é importante a gente falar em fibras também, porque os prebióticos, Kátia, eles possuem todas as características das fibras, com uma exceção. Os prebióticos, eles são bifidogênicos. O que são bife o quê? Bifidogênicos. Bifidogênicos. Ou seja, eles vão promover o crescimento e a
a proliferação das bactérias benéficas ao nosso intestino. Então a fibra é importante também nesse sentido? A fibra também é importante nesse sentido. E lembrando que é importante também a ingestão de água. Ah, sim, porque senão essa fibra ela vai fazer um efeito todo contrário para a nossa saúde. E essa ingestão diária de água difere de uma pessoa para outra, né? Difere de uma pessoa para a outra, mas nós estabelecemos uma média geral que seriam de 2 litros de água ao dia. Mas se eu percebo que eu estou com sede, mesmo que eu já tenha tomado os 2 litros de água, é sinal que para o meu corpo está faltando ainda um pouco mais de hidratação, né? Sim, Kátia, existe aquela sede que é uma sede que indica um tratamento. É o momento que eu estou sentindo a sede, eu estou tratando. A importância é a gente ingerir a água no momento em que eu não estou sentindo a sede. Antes que eu sinta a sede, eu tomo água. Eu tomo água, porque aí sim nós estamos fazendo um tratamento preventivo, porque nós devemos ver não apenas aquela medicina curativa, mas a medicina preventiva que nos traz inúmeros benefícios, inclusive para combatermos o processo de envelhecimento. Envelhecimento não é só para a gente ter uma pele bonita, não, é envelhecimento das células. Também que é muito importante, né? Também, o envelhecimento acontece no interior das nossas células. Ocorre um envelhecimento físico, temos o envelhecimento mental, então também os alimentos contribuem, fazendo o quê? Uma prevenção contra as doenças neurovegetativas que vão o quê? Nos tirando, assim, a capacidade de memória, de desempenho mental. Tudo isso a gente pode também receber um benefício através de uma alimentação saudável. E não apenas aquele declínio de hormônios que vão acontecendo no decorrer dos anos. O mirtilo, ele é consagrado como um grandíssimo antioxidante, né? Grandíssimo antioxidante, faz parte da família dos blueberries. Então, importante porque os antioxidantes, eles combatem os radicais livres, que atuam de uma maneira negativa no interior das nossas células. É como se os radicais livres enferrujassem as nossas células, né? Enferrujassem as nossas células. Então, uma vez que eu consumo alimentos que tenham essas propriedades antioxidantes, aí o grande benefício em todo um processo anti-envelhecimento que deve começar a partir já dos 30 anos de idade. E a lentilha? A lentilha também possui uma quantidade de fibras importante, uma fibra solúvel, que não se dissolve em água, contribui também para um benefício, contribuindo com a flora do nosso trato gastrointestinal e combatendo também o envelhecimento. Aqui a gente tem um arroz, que é o arroz preto, e que pouca gente, eu acho que conhece e sabe dos seus benefícios, né? Os benefícios do arroz preto, ele contém também fibras e ele contém uma quantidade maior de fibras se compararmos com o arroz branco ou mesmo o arroz integral. Maior que o integral? Maior que o integral. E o que é importante é a gente diversificar uma alimentação. Não consumir só a lentilha, só o mirtilo, mas colocá-los na alimentação junto com os demais ingredientes que a gente está acostumado a usar, Sim, né? Junto com os demais. Qualquer mudança, por menor que seja, que a gente introduza no nosso hábito alimentar diário, ela nos trará benefícios imensamente importantes para a nossa saúde. Quer dizer, ao invés de comer arroz e feijão todos os dias, no lugar do feijão, umas 2 vezes por semana, coloca lentilha. Podemos colocar lentilha. E num processo de emagrecimento, quando eu uno o arroz com o feijão ou com a lentilha, eu vou acelerar esse processo de emagrecimento. Então, nós não precisamos, para combater a obesidade ou o sobrepeso, eliminarmos o arroz ou o feijão. Pelo contrário, né? Pelo contrário, devemos introduzi-lo, uma alimentação brasileira que não deve ser estimulado para que abandonemos isso. Nós temos que continuar com o consumo de arroz e feijão. É lógico que olharmos para quê? Para a quantidade. Você não vai batalhar um prato gigante se você precisa emagrecer, né? Realmente. A quantidade alimentar é importante, além da qualidade alimentar. Então, se eu puder estar introduzindo na minha alimentação um arroz preto como este,
muito melhor do que se eu consumir todos os dias um arroz branco. Porque as farinhas brancas, que são aquelas farinhas que trazem malefícios à nossa saúde, se você começar aos poucos introduzindo 2, 3 vezes na semana, o benefício já será percebido. Aqui a gente tem a linhaça dourada, né, que também é ótima para a saúde. Ótima, ótima. E estudos demonstraram que na casca da linhaça nós temos os fitoestrogênios. Então, os fitoestrogênios são substâncias fitoquímicas importantes naquela fase de pausa na vida da mulher, que é a menopausa.